Amém. Mais uma vez, boa noite a todos. Paz do Senhor Jesus. Amém, igreja. Fale para o seu irmão que está do seu lado, que alegria estar aqui com você. Pergunte aí como é que foi a semana. Feliz de retornarmos a mais um domingo na casa de Deus para adorar, celebrar, nos edificar e nos encher mais do Espírito dele, que é um sopro de vida. Assim como foi na criação, aquele sopro de vida sobre Adão e Eva, que vem um sopro de vida e de renovo sobre você nessa noite. Eu quero que você coloque a sua mão no seu coração agora. Quero que você declare junto comigo, diga: Senhor Jesus, nessa noite, eu quero mais de Ti. Eu quero uma porção nova. Eu quero ter entendimento da Tua palavra e dos Teus planos para a minha vida. Espírito Santo, me convence do pecado, da justiça e do juízo, e que se cumpra a Tua vontade na minha vida, em nome de Jesus, amém. Eu quero estar meditando com a igreja hoje, está falando sobre um tema que a gente vive num tempo hoje onde isso de certa forma ou foi esquecido ou foi distorcido. Mas eu quero estar falando com os irmãos hoje sobre o princípio da honra. E muitas vezes hoje honra tem um caráter distorcido porque as pessoas têm uma visão de honrar pelo que eu vou ganhar em troca, ou muitas vezes de não honrar porque aquela pessoa não é uma pessoa importante para mim, ou não é uma pessoa que vai trazer algo importante para a minha vida. E principalmente um quesito que hoje é tão atingido, que é honrar a Deus, que é honrar a palavra de Deus. Entenda que isso também é uma promessa de coisas que viriam a acontecer, desse distanciamento, dessa dificuldade nos relacionamentos, mas nós estamos aqui como igreja justamente para fazer diferente, amém? Justamente para mostrar que pode ser diferente, porque nós temos Jesus, nós temos Ele na nossa vida, no nosso coração, para se relacionar diferente com as pessoas, para mostrar que pode ser diferente, para apontar um caminho de luz, um caminho de salvação, um caminho onde haverá honra entre homens e mulheres, entre pais e filhos, entre o povo e a igreja. E muitas vezes, meditando um pouco sobre o que eu vou pregar hoje, a gente fica analisando as nossas vidas, ou a vida de alguma pessoa que a gente está ajudando, e por que essa pessoa não consegue romper em algumas áreas? Por que essa pessoa não consegue romper na área financeira, na área de relacionamento, na área de amizades? Muitas vezes, algumas pessoas têm essa dificuldade. Eu já tive muitas dificuldades com isso, e eu procuro todo dia estar vencendo em algumas áreas. Mas é justamente, igreja, a dificuldade de romper em algumas áreas é justamente também porque a gente não dá a honra devida. E abra sua Bíblia comigo aí no Salmo 103, versículo 17. E diz assim a palavra de Deus: mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Algumas palavras-chave desses salmos, e é uma atividade cristã diária e básica que muito fortalece. Todo dia você pode também ler um salmo, né? Os salmos eles foram feitos também para a gente estar lembrando do que o Senhor fez e também do que Ele fará. Mas aqui está falando sobre lealdade, que também traz essa questão da honra que eu quero estar ministrando hoje. E ele fala que o amor de Deus é leal e Ele está com aqueles que o temem. E muitas vezes as pessoas veem essa palavra temor como algo para mim ter medo. Você não tem que ter medo de Deus. Entenda que a justiça de Deus, ela se cumprirá. A Bíblia também fala sobre a ira de Deus quando for o dia do juízo. Mas hoje nós somos chamados para entender desse amor, entender essa palavra e cumprir esses preceitos. Essa palavra preceitos aqui também está falando das ordenanças da Bíblia. Está falando de ordenar aquilo que Ele decretou, que Ele deixou estabelecido na palavra dEle. E também fala da gente guardar a nossa aliança. A gente entrega a nossa vida para Cristo, a gente decide seguir a Cristo.
Essa foi a última aliança estabelecida. E nós devemos honrar isso até o nosso último dia. Até o dia dele nos levar, se nós formos arrebatados, ou até o dia também da nossa morte. Guardar essa aliança. Honrar essa aliança, esse pacto de sangue que foi feito na cruz por nós, pela sua vida. Isso foi algo que merece toda a honra e toda a grandeza. E algo que eu já trago para a igreja, para a gente refletir, é que é muito errado eu querer receber honra. É muito errado eu quero honra para mim. E é algo que a gente vê muito no momento hoje, na política. É um candidato brigando com o outro, dizendo o quê? Fui eu que fiz. Ah, mas essa obra aí foi do meu mandato. Ah, mas você fez, mas fui eu que ganhei. Não é assim que acontece? Então, o que a gente está vendo nesses casos? As pessoas estão brigando por honra, querer receber honra por algo. E entenda, o que é seu, já é seu. Ninguém vai tirar, ninguém vai mexer. O que Deus já te abençoou, o que Deus fez na sua vida, o que Deus te fez fazer na comunidade, por alguém, já foi decretado, já foi feito. Então, eu não preciso pedir honra, eu não preciso exigir honra por algo que eu fiz por alguém. Lembra de Jesus, o que Jesus fazia quando ele realizava um milagre? Ele dizia para a pessoa, não conte para ninguém. Vocês lembram na palavra de Deus? Ele dizia, não conte para ninguém. Mas ele já sabia que a pessoa ia lá, ia espalhar, mas tudo era para a glória de Deus. Mas Jesus, ele tinha esse princípio de humildade, ele não precisava receber honra naquele momento, porque a honra toda já é dele. Então entenda que nós não precisamos exigir honra. Eu já passei algumas situações, até mesmo de trabalho, de eu fazer algo e alguém levar o mérito pelo que eu fiz. Talvez você também já passou por isso, até aqueles trabalhos da faculdade, né, que a gente faz, e alguém levou o mérito. E tinha um tempo atrás que eu fazia muito confusão por causa desse tipo de coisa. Hoje, eu descansei, porque eu sei quem é o meu pai, eu sei quem me guarda, eu sei ao quem eu devo honra, eu sei o que ele fez por mim, e eu sei que ele vai fazer a justiça dele. A justiça é do Senhor, a vingança é do Senhor, e a honra é dele. Amém? Então a gente não deve exigir honra de ninguém, você não precisa disso. E entenda algo também, que tudo na linguagem do reino das trevas é desonra. Reino de Deus e reino das trevas. A luta do bem e do mal, anjos e demônios. Então tudo que é do reino das trevas vai envolver justamente o contrário, desonra. Exemplo, a mentira. A mentira é um tipo de desonra. Você ser enganado, alguém mentir de algo sobre a sua vida ou para você. O diabo que caiu, isso foi uma desonra dele perante a Deus. Ele quis ser igual a Deus. Ele quis sentar no trono de Deus e caiu. Ou seja, ele não honrou aquele que é o Criador de todas as coisas. E ele caiu. Traição também é uma grande desonra. E que gera algo difícil de se consertar. Mas que cabe a nós o perdão e correr atrás do que foi perdido. Mas isso também é algo do reino das trevas. Traição. Leva ao pecado, leva à condenação. Então, tudo no reino de Deus, isso vai gerar honra. E a palavra de Deus também diz que é melhor eu dar honra do que eu receber. Então, você dá honra para alguém, você elogiar alguém, você mostrar que aquela pessoa fez isso, você mostrar quem é aquela pessoa em Cristo. Então, talvez você não conheça quem está no seu lado, na direita ou na esquerda, mas dê uma palavra de bênção agora para essa pessoa. Se você sabe de algo sobre a vida dela, que ela fez, eu quero que você faça um elogio para ela, dê uma honra agora na vida dela. Eu quero te agradecer por isso, eu quero te agradecer por aquele dia que você me ouviu, pelo um abraço que você me deu, pela uma palavra que você me deu. Talvez a sua primeira vez aqui, eu quero te agradecer por ter me trazido aqui. Honre a vida dessa pessoa. E daí entendemos que honra é um princípio do reino de Deus. Você sabia que nesse momento Deus ele está sendo honrado e exaltado, tem os anjos cantando para ele, santo é o Senhor, seja exaltado. Quando a gente está aqui louvando, nessa atmosfera tão gostosa aqui com o Espírito Santo, uns com os outros, nós estamos adorando a Ele, honrando a Ele. Nós viemos ao culto prestar culto a Ele. O culto não é para nós viemos justamente prestar esse culto e essa honra a Ele, ao nosso Salvador. Então quero que você declare a seguinte palavra. A palavra é a semente da criação. Diga comigo, a palavra. Se a gente for lá para Gênesis, no início de tudo, Deus, ele disse uma palavra e daí começou a criar tudo. Ele disse, por exemplo, que haja luz e tudo começou a ser criado. Haja os céus, os mares, as árvores. Então a palavra, ela tem um grande poder.
Então, eu quero que você guarde as palavras que Deus te dá. A Dani estava falando aqui que ela estava meditando sobre a palavra que ela trouxe sobre a oferta, e Deus deu palavras para ela. Guarde isso é precioso. Isso é chave para a sua vida. E outro ponto que é importante a gente entender da palavra, assim como Deus, Ele fez todas as coisas através de uma palavra, a nossa palavra ela tem poder, a gente tem que guardar, e cuidado para você não usar a sua boca para ser maldição. Se nós seguimos a Cristo, se nós entregamos nossa vida para Ele, esse é um cuidado extremo que nós temos que ter, de não usar a nossa boca para maldição, para amaldiçoar pessoas. A Bíblia ela fala muito disso. A Bíblia fala desse órgão pequeno, que é a língua, mas que é tão difícil de ser controlado. É ou não é, igreja? A gente tem 2 ouvidos e uma boca, mas a gente fala mais do que ouve. É algo do ser humano, é uma dificuldade que nós temos. Então, use para ser bênção. Assim como Deus usou a palavra para ser bênção, para criar todas as coisas, deixou essa palavra escrita. Use as suas palavras para ser bênção e guarde aquilo que o Senhor te dá. E também entenda uma coisa, honra é a semente da longevidade. E o que é longevidade? É você viver bem e viver mais, e viver melhor. Quem não quer viver bem e viver melhor aqui? Eu quero. Nós queremos isso. Então a honra nas palavras, honra na atitude, isso vai gerar esse viver bem e melhor. E a Bíblia ela vai trazendo princípios sobre isso. E olha o que diz no livro de Êxodo 20, versículo 12. Êxodo 20, versículo 12 diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então o fato de honrar os pais, um dos princípios que eu também trago sobre honra, é algo que prolonga os nossos dias na terra. É algo que traz bênção na nossa vida. Se você está com seu pai, se você está com a sua mãe aí perto, aproveite para honrar ele nessa hora. Né? Diga eu te amo, obrigado por tudo que você fez na minha vida. Me desculpe pela dor de cabeça. Desculpe pelas bolas fora. Peça perdão e honre a vida dos seus pais. Então você quer viver bem, quer prolongar a sua vida na terra? Esse é um ponto. E agora eu quero que você declare comigo, diga, honra tem o poder da iniciação. Assim como Deus, de uma palavra, fez a criação de tudo, a honra que nós damos, isso também tem um poder de iniciar. Eu faço um exemplo, uma ilustração da faculdade. Talvez você ainda vai viver essa etapa, talvez você está nela, talvez você já concluiu. Mas é o que é interessante, a gente que vive aqueles 4, 6 anos estudando, e no final tem uma festa, né? Dessa festa que a gente vai começar a trabalhar. Ainda vamos até procurar um emprego, né? Mas a gente vive aquele tempo e já faz uma festa, e uma festa comemorando pela conquista da minha profissão, e já crendo também que eu vou ser um profissional de sucesso. Então ali é a questão também que eu estou dando honra para aquilo que eu conquistei, para a minha profissão, e eu já estou declarando também que vai ser iniciada uma nova fase de sucesso na minha vida. Eu louvo a Deus, eu tive o privilégio de terminar a minha faculdade, e no meu último ano eu tive a conquista de passar em concursos, e eu já tinha uma oportunidade de engajar na minha área. Eu louvo muito a Deus por isso. Então, eu honrei aquilo que eu tive a oportunidade de fazer. Eu aproveitei aquilo que eu tive a oportunidade de fazer. E eu quero te lembrar disso. Honra isso também na tua vida. E você trazendo essa honra para os seus pais também, isso vai fazer toda a diferença. Porque a honra, ela é o primeiro mandamento com promessa. Olha também o que diz em Efésios 6:2. Honra teu pai e a tua mãe. Então, isso aqui é um primeiro mandamento que nós temos com promessa. E eu estou dando esse exemplo de faculdade porque é algo que a gente vai fazer nossos pais felizes. Talvez ele quer somente que você trabalhe, mas o que eu quero dizer é que você honrar isso, honrar os seus pais, isso vai vir uma promessa sobre você e você vai viver mais. Se você crê nisso, diga aleluia. E agora pergunte para quem está do seu lado, por que devemos honrar? Agora responda, porque é um mandamento. A Bíblia ela trouxe os mandamentos para a gente ter entendimento, para a gente ter a noção de ética, de moral. Tudo que é estabelecido hoje como sociedade, igreja, isso vem lá da Torá, desde os mandamentos, quando foi criado. Se a gente tem uma noção hoje de que matar alguém é errado, isso veio da Bíblia. E a gente acha, mas não, isso foi criado dentro da sociedade. Não, isso veio da palavra de Deus, que é mais antiga do que tudo isso, do que os costumes, a moral, a cultura hoje, e nos deu esse entendimento. Então, por que eu tenho que honrar? Porque é um mandamento. E olha o que diz em Romanos 13:7. Diz assim, ó:
pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Então pergunte agora para o seu irmão, por que nós devemos honrar? Porque nós vamos colher bons frutos. Diga para ele. A honra vai trazer bons frutos para a sua vida. 1 Samuel 2,30 fala, portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, disseram eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, eu honrarei. Deus está declarando aqui. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. E a gente tem que entender que com Deus não é uma barganha. Eu vou honrar porque eu vou receber isso ou por aquilo ou não. Porque Ele pode lhe dar, mas Ele também pode não lhe dar. Eu honro a Deus porque sem Ele eu já tenho o entendimento, a clareza que eu não sou nada, que eu não vou andar em nada. Que Ele que foi o Criador de tudo, que Ele que tem as promessas, que Ele que tem cumprido a sua palavra. Então eu vou honrá-lo independente do que eu vou receber. Mas Deus, Ele declara, se você honrar, se você for fiel, você também vai ser honrado. Então aqui já tem também uma relação de que Ele vai derramar algo sobre você. E Ele derrame ou não, Ele continua sendo Deus. Mas aproveite a oportunidade que você tem de honrar a Deus. E muitas vezes a gente vai atrelando isso, eu vou estar meditando aqui, que honra vai ter a ver com várias coisas, igreja. E eu estou trazendo essa mensagem hoje, porque a gente está com pouco tempo que volta a igreja, volta os relacionamentos, a gente está voltando a se encontrar, saiu do isolamento social, de estar dentro de casa, e a gente aprender a valorizar, a honrar, a ter atenção nos pequenos detalhes e principalmente a honrar a Deus. Então, a quem nós devemos honrar? O primeiro ponto que a gente deve honrar, eu já meditei aqui hoje, mas eu reforço, aos nossos pais. Eu dei o exemplo de Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Então, o primeiro aspecto, a primeira pessoa que a gente deve honra é os nossos pais. Mas você pode dizer para mim, mas pastor, eu não tive bons pais. Meus pais foram pessoas que eu tive muitos problemas, pode ter acontecido isso. Mas por que você vai honrar? Porque é um mandamento. Foi o que nós declaramos aqui. Mas como é que eu vou fazer isso? Se de repente você não tem bom relacionamento com seus pais, mas a honra e o respeito que você vai ter por eles, isso vai vir bênção sobre a sua vida, é o que a palavra declara. Então por que eu tenho que honrar eles se eles não foram bons pais? Porque é um mandamento. E se foram bons pais, aí é que você tem que honrar mesmo, aí é que você tem que valorizar. Aí é que você tem que respeitá-los. E eu lembro de algo que eu vivi, também um testemunho meu pessoal, de que eu dei esse exemplo de faculdade, e quando eu passei na faculdade, eu já não tinha mais minha mãe, e meu pai era alcoólatra, ele estava bêbado, caído numa calçada, e eu tinha acabado de rever a nota lá do vestibular, e eu cheguei para ele e disse, eu tinha que dar a notícia para ele, eu tinha que dar para alguém, né? Passei na faculdade e tal. Daí eu chego para ele, ele lá caído e tudo, e eu digo, pai, eu tenho uma notícia para dizer. Aí ele lá meio alcoolizado, levantou, eu passei na faculdade. Daí ele me deu um cheiro na cabeça, ele sempre fazia isso. Não sei se os pais de vocês tinham esse costume, um gesto de carinho, né? Ele me deu um cheiro, deitou de lado, dormiu. Depois eu levei ele carregado para dentro. Mas eu tinha aquela coisa, eu tinha que honrar, porque ele era meu pai. E olha que nesse tempo eu também ainda não vivia nos preceitos da igreja, eu ainda não tinha o entendimento que eu tinha hoje, eu era bem mais jovem, eu estava numa fase bem mais difícil da minha vida. Uma fase onde eu estava experimentando de tudo, mas algo em mim batia no meu coração que eu tinha que honrar meus pais. Eu já não tinha minha mãe, meu pai eu ainda tinha ali. E eu fiz esse ato. E eu acredito que por causa disso também é que se prolonga coisas na minha vida. Então, não importa se você já está numa idade mais avançada, você ainda é jovem. Honre aos seus pais. Amém? Outra pessoa também que é importante a gente honrar, aos maridos. Então você, maridão, que está com a sua esposa do lado, dá uma cutucada nela aí. Você que está com algum namorado, dá uma cutucada aí na sua namorada aí. Em breve, namoro é para casar, né? Que fique claro, se a gente está namorando, é porque a gente pretende casar, amém? E olha o que diz a palavra de Deus em Efésios 5:33. Assim também vós, cada um em particular,
ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. A gente tem que entender sobre isso aqui, igreja, sobre honrar os maridos, é que a Bíblia não tem nada a ver com moda. A Bíblia é princípios que valem para todas as eras. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus ela vai permanecer. Então não tem a ver com moda. Então não, mas hoje a moda é outra. Hoje o que passa na televisão é outra coisa. Hoje o que vale a pena é trair. Hoje o que vale a pena é isso. Isso é mentira de Satanás. A família é projeto de Deus, foi estabelecida. Então essa dica para as esposas honrar os seus maridos é para você ter a sua família debaixo de bênção, é para você criar os seus filhos debaixo de bênção, é para que eles cresçam saudáveis na palavra, crescendo em espírito e em verdade, e futuramente ser também homens e mulheres de Deus, e que vão fazer a diferença na sociedade. Então é por isso que a gente honra. E eu dou uma dica também para as mulheres, porque diz o seguinte: todo homem, ele tem um tolo e um príncipe dentro dele. Um tolo e um príncipe. E que se você tratar ele como sapo, ele vai ser um sapo, mas se você tratar ele como príncipe, ele vai ser um príncipe. Então o que eu quero que você entenda com isso? A Bíblia fala de um homem chamado Nabal, e ele tinha uma esposa chamada Abigail. E Davi, o grande guerreiro, está lá em 1 Samuel 25, ele estava no deserto, e ele enviou homens para pedir uma ajuda a Nabal. Ele disse: eu vejo que você está com uma boa colheita, você está bem aí, dá uma ajuda para a gente. Davi, ele era conhecido, ele era rei. Então o que eu quero dizer assim, ele envia homens para pedir aquela ajuda. Só que Nabal, ele como tolo, ele recusa ajudar aquele povo. Então ele diz para os homens dele que não vai ajudar coisa nenhuma, e ele volta. E você vê lá em 1 Samuel 25 que Davi ele fica irado. Ele diz até assim: rapaz, nem que Deus me castigue, mas eu vou pegar esse homem. Porque Davi, ele protegia o deserto, ele protegia aquela região. Ou seja, se Nabal estava bem na sua vinha, lá nas suas plantações e tudo, é porque também Davi estava protegendo aquela região. Mas aí vem a mulher de Nabal, que é Abigail. E ela chega para Davi, ela leva presentes, ela leva mantimentos para ele e para os seus homens, e ela oferece e diz: perdoe o meu homem, porque ele é um tolo. Mas perdoe ele e receba como gratidão, porque Davi ia entrar lá e ele ia acabar com tudo. Então o que Davi faz? Ele recebe aquele presente, aquele gesto, e ele tira a sua ira. E o que eu quis dizer? Se você tratar como um sapo, ele será um sapo, um príncipe, ele será um príncipe, e a relação de um tolo e de um rei. É porque a mulher, a Abigail, ela sabia da condição do seu marido. Então ela, como ajudadora e auxiliadora, ela ajudou ele em resolver aquela situação. A mulher sábia, ela edifica a sua, é a mulher de Provérbios 31, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. E sabe o que foi o curioso dessa história? É que pelo ato de Abigail, de sabedoria, de saber que o seu homem era meio tolo em algumas coisas, mas foi lá, honrou ele, ajudou. Só que depois ele morreu, ele já tinha uma idade mais avançada. E Davi, ele poderia escolher qualquer mulher do reino para ser sua esposa. Ele poderia escolher qualquer mulher, vamos analisar até a questão da época, qualquer mulher virgem naquela situação. Mas ele escolheu também Abigail para ser sua esposa. Por quê? Pelo ato de honra que ela teve pelo marido. Então, honrar os esposos, isso faz diferença na sua casa, na sua família. Se você é solteiro, você está sendo preparado aqui. Se você já é casada, se você está namorando, eu já quero que você traga esse princípio forte no seu coração para que você viva bem. Amém? Nós devemos também honrar as esposas. Então, esposa, cutuca aí o seu marido. Quem tiver com o seu marido aí, dá uma cutucada nele aí. Se tiver com o seu namorado aí, dá uma cutucada nele também. E olha o que diz a palavra de Deus em 1 Pedro 3,7. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros de graça da vida, para que não sejam impedidas das vossas orações. A melhor forma de analisar um homem não é pelo que ele faz com Deus, mas como honra a sua esposa. E um testemunho interessante que eu guardo dessa mensagem é de um casal de amigos meus, que é o Pedro e a Lê, que eles estão ali. E eles têm algo curioso que eu observo. O Pedro tem algo curioso de honrar a sua esposa. A gente às vezes vai almoçar junto, eu vou lá para a casa deles,
E o Pedro sabe que a Lê não gosta de que suco de uva. Gente, vou ser sério com vocês, que suco de uva é o mais gostoso. E quando bota um limãozinho espremido, fica melhor ainda, né? Mas é o meu gosto, né? Mas eu sei que quando eu vou para lá, o Pedro já tem esse negócio. Não leve que suco de uva. Então é nas pequenas coisas, porque ele quer o quê? Honrar a sua esposa. A palavra está falando, maridos, honrem as suas mulheres, para que as vossas orações não sejam nem impedidas. Então, olha a importância disso, olha a importância da honra nisso também. Você que é marido, agora para com a sua esposa. Lá em Efésios 5 vai até falar na questão da honra, comparando Cristo e a igreja, porque ele é o noivo e a igreja é a noiva. Então também não dá para imaginar Cristo como noivo e a sua noiva, Cristo batendo na sua esposa, Cristo desonrando a sua esposa, Cristo traindo a sua esposa. Na verdade, vamos ser bem realistas, quem faz isso somos nós, não é ele que faz isso com a igreja. Nós, como igreja, que muitas vezes traímos a nossa honra que devemos a ele. Nós que muitas vezes fazemos isso. Mas nós também estamos aqui para quebrar isso em nome de Jesus, amém? Então, marido, honrar sua esposa, porque isso vai fazer também toda a diferença. E uma esposa bem amada, ela vai fazer um lar maravilhoso. Então fica a dica aí também para os maridos. E quem mais a gente deve honrar? Aqueles que se empenham na obra. Olha o que diz em Filipenses 2:29. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse. Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Aqui fala de honra àqueles que se empenham na obra de Deus, aqueles que estão trabalhando na obra de Deus. E eu queria que os líderes de célula fizessem assim com a mão. Eu queria pedir uma salva de palmas para eles. Por que é importante honrá-los? Talvez você ainda não foi numa célula, foi dado um testemunho do Elton aí. Então essa semana aproveite para você conhecer essa célula, esse ambiente tão especial que é nas casas. Mas eles são pessoas que pagam um preço. Eles são pessoas que toda semana abrem suas portas, recebem pessoas, faz ali um momento de oração, de comunhão, e sempre tem um lanche especial, não se esqueça do lanche. Então aproveite essa semana e visite uma célula. Então, a honra também nós devemos ter aqueles que se empenham na obra, bem como aqueles que são líderes. Olha o que Timóteo 5,17 fala. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Essa palavra presbítero, do original do grego, ela fala dos líderes. Então, honrar aqueles que trabalham na igreja, que se empenham na obra, isso também vem bênção sobre você. Ah, mas aquele pastor é ladrão, aquele não sei o quê, a pessoa que lá fez isso. A vingança é de Deus, a justiça vai ser de Deus. Você ficar falando mal de outro pastor, outra pessoa, você não vai ajudar aquela pessoa a crescer. Mas você honrar aqueles que você deve honrar, aqueles que zelam por sua vida, aqueles que oram por você, aqueles que se dedicam por você, isso vai vir bênção sobre você. Aqui nós temos muitas pessoas servindo para fazer esse culto acontecer. Cada momento aqui é importante. Então, a oportunidade de honrar eles, você honre. Eu não estou falando esse ponto, ministrando sobre isso. Lembre-se que eu falei no começo, a gente não deve pedir honra. Eu não estou falando no sentido de honra para mim. Eu só estou falando no sentido de que são pessoas que zelam por vocês, que trabalham também pelas suas vidas em oração e nos servir naquela ligação de madrugada, naquele pedido de oração. E muitas vezes acontece algo, é que as pessoas pedem oração por um problema. E a gente ora, e o negócio acontece. Para a glória de Deus, o mover acontece. Então, eu também quero te lembrar de outra coisa. Assim como você pede oração nas dificuldades, quando também der certo aquilo que você pediu oração, lembra-se também de agradecer. Lembra-se também de, poxa, deu certo. Eu vou compartilhar. Eu vou usar isso de testemunho para glorificar a Deus, honrar a Ele. Amém, igreja? Então, a honra aos líderes, isso é extremamente importante. E está faltando uma honra aqui. E a honra que eu quero falar agora, que não que seja nessa ordem, porque essa aqui é a principal, que é honrar a Deus. Essa aqui sempre é em primeiro lugar. Eu só quis ilustrar alguns pontos antes. Mas por que nós devemos honrar a Deus? Olha o que diz em Apocalipse 4:11.
Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, por que nós honramos a Deus? Porque foi Ele que fez tudo, foi Ele que criou tudo. Foi Ele que criou até você. E honrar a Ele, se relacionar com Ele, entender do propósito dEle para a sua vida, é o que vai te fazer responder as perguntas que a gente tem. Aquelas perguntas que a gente tem ali no dia a dia. É honrando a Deus. É honrando a igreja. Você está aqui hoje para receber uma palavra, receber instrução, receber direção de Deus para a sua vida. Tudo isso são princípios de honra também. Mas como é que a gente honra a Deus? Olha o que diz em João 5:23. A fim de que todos honrem o Filho, de modo porque honraram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, um dos pilares principais de a gente honrar a Deus é honrar a Jesus Cristo, ao nosso Salvador, a Yeshua, ao nosso Deus que foi encarnado, que veio na forma de homem, que se esvaziou de si mesmo, que assumiu a forma de servo e que deu a vida por nós. Então, honro a Deus, honrando a Jesus. E aqui eu quero fazer um lembrete importante, igreja, para a gente entender sobre a nossa vida. É porque muitas vezes, no dia a dia, a gente, em pequenos detalhes, a gente falha na honra a Cristo. Eu entrego a minha vida para Ele. Eu decido tomar minha cruz, caminhar com Ele. Mas em pequenas coisas, muitas vezes, eu não mostro isso. E você sabe o que são essas pequenas coisas. Você, mais do que ninguém, você sabe o que são essas pequenas coisas que precisam ser mudadas para honrar a Cristo. Que precisam ser transformadas na sua vida. Tem coisa até que tem que ser arrancada. E se você pedir a ajuda de Deus, Ele te ajuda nisso. Então tem coisas que para honrar Cristo, eu vou fazer. Eu não vou me misturar mais com certas pessoas, eu não vou mais ter certos hábitos. E muitas vezes as pessoas acham que honrar a Cristo, ou esse contexto de ser cristão, vai ter a ver com roupa, vai ter a ver com cores, vai ter a ver com luzes. Não, isso vai ter a ver com o teu caráter. Isso vai ter a ver com quem é que você se apresenta às pessoas no seu dia a dia. Naquele momento que elas perguntam, mas você não é da igreja? E tem gente que tem vergonha de responder que é da igreja. Não caia nessa cilada, não caia nessa mentira. Glória a Deus que você participa de uma igreja, glória a Deus que você está numa igreja, glória a Deus que você tem uma cobertura espiritual. E se você tem dificuldade de vencer em alguma área, nós estamos aqui para crescer junto e para vencer junto em nome de Jesus. Porque a gente sabe que muitas coisas não é do dia para o outro, muitas coisas não vai acontecer de um dia para o outro, mas glória a Deus que você tem uma igreja, você tem amigos de Deus para te encorajar a ser mais parecido com Jesus. Esse é o nosso alvo. Declare na vida do seu irmão que você seja cada vez mais parecido com Jesus. Você vai ser um grande líder na sua família. Você é um grande homem, mulher de Deus. Eu oro pela vida de todos aqui, Pai, que Tu venha nos moldar, Tu venha nos poldar, nos transformar, Deus, para sermos cada vez mais parecidos contigo, Deus, para deixar todo o laço, todo o mal do pecado para trás, Deus, e para a gente vir fluir no Teu Espírito, Pai, caminhar contigo, Deus, crescer contigo na Tua palavra, Deus, e que todo o mal se vá em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Outra forma da gente também honrar a Deus, o princípio da honra, é com atos de compaixão. Atos de compaixão. Olha o que diz em Provérbios 14, 31. Provérbios 14, 31 diz: O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. O que é honrar de atos de compaixão? É eu saber que meus irmãos eles precisam de algo que eu posso ajudá-los de alguma forma. Eu posso ajudá-los financeiramente, eu posso ajudar com mantimento. Aqui na igreja nós temos uma campanha que se chama Marcha do Amor, onde a gente recolhe alimentos e a gente distribui para as pessoas que estão precisando. A gente vai iniciar uma nova marcha. E eu já quero te encorajar a isso. A gente traz esses alimentos para as células, para a igreja, monta a cesta básica e ajuda pessoas. A igreja ela é um canal para isso, para ter essa honra de atos de compaixão daqueles que precisam. Mas você também pode honrar no seu dia a dia. Você sabe pessoas que precisam. Você sabe até de pessoas na sua família que precisam.
Ah, mas essa pessoa é muito ruim, não sei o quê, não presta para nada e tudo. Mas por que eu vou honrar? Porque é um mandamento. Se é um mandamento, eu hei de fazer. Amém? Então, atos de compaixão é importante. E aqui a gente também entendeu uma relação entre necessidade e vontades. E o que eu quero dizer com isso? Tem gente que diz que está cheio de necessidade. Está cheio de necessidade, passando dificuldade, alguma coisa. Mas você vai visitar essa pessoa, a pessoa está muito bem dentro de casa, tem alimento, as contas estão pagas, às vezes tem até um iPhone. Então, olha a diferença de necessidade para vontade, igreja. Eu posso ter vontade de ter alguma coisa, mas também não quer dizer que eu tenha necessidade daquilo. Necessidade, gente, eu não sei se você já passou fome, eu já passei fome. Então, isso é uma necessidade, é você saber que não tem o que comer ali. Isso é uma necessidade real. Necessidade é você saber que tem poucas roupas para vestir. E não que você tenha vergonha disso, porque a gente não deve ter vergonha disso, mas é uma necessidade. E que se a gente pode cooperar para ajudar, é um mandamento, então eu devo honrar a isso. Então, entenda que atos de compaixão é algo crucial para você também honrar a Deus e a vida de outras pessoas. E entenda também a sua relação de você ter necessidades e vontades. E que as necessidades elas realmente estejam acima das vontades, porque muitas vontades de nós é só para fazer a gente cair. É só para fazer a gente se exibir para alguém, é só para fazer a gente querer mostrar para alguém que a gente tem isso ou aquilo, mas que não vai fazer a menor diferença para o reino de Deus. Lembra que eu falei que no reino das trevas, tudo que é desonra é aquilo que vai contra a honra. Então, mentira é um exemplo dessa desonra. Então, quando eu quero trazer algo para mim, para gerar uma mentira, para gerar um aspecto para outra pessoa, isso é desonra. Então, nós temos que quebrar isso na nossa vida, amém, igreja? Nós temos que erradicar isso da nossa vida, nós temos que ter um olhar de compaixão pelo nosso próximo. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Como também podemos honrar com os nossos bens. Provérbios 3:9 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as premissas de toda a tua renda. Não dá também para analisar honra e também não analisar dinheiro. E o que a Bíblia fala sobre isso? Foi falado aqui pela Dani sobre Malaquias. E eu vou ler esse texto de novo só para a gente ter uma reflexão sobre isso. E diz assim, Malaquias 1:6. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezai o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome, Senhor? Os sacerdotes começam a perguntar. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profamado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrifício, não é isso mal? E quando trazei o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresentando ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Veja que ele termina esse versículo com uma pergunta. Então, quero que você entenda o seguinte, ele falou de um governador. Nós podemos trazer para um prefeito, nós podemos trazer para o nosso chefe. Você acha que o seu chefe, você acha que o seu prefeito, você acha que o seu pai e a sua mãe vai aceitar de você qualquer coisa desprezível, você for querer honrar a vida dele? Aqui estava falando que o sacerdote estava levando pão imundo para o altar de Deus. Aqui está falando que esses sacerdotes ele estava levando animais doentes, porque naquela época fazia os sacrifícios para a remissão dos pecados, então os animais eram coxos, estava cego. Então você acha que Deus vai aceitar qualquer coisa? E ele compara, será que o teu governador, o teu prefeito, o teu chefe, o teu líder, você que tem um trabalho, você acha que fazendo o seu trabalho de qualquer jeito ele vai aceitar isso? Até mesmo quem é aluno aqui, quando você envia o seu trabalho, dá até uns Ctrl+C, uns Ctrl+V na internet, mas você acha que o teu professor ele vai aceitar de qualquer jeito? Ele não vai. E para o Senhor, a igreja, também vai ser da mesma forma. E eu quero dizer para você o seguinte, ou você honra a Deus verdadeiramente, ou a sua vida continuará a mesma. Ou você honra a Deus verdadeiramente, ou a sua vida ela vai continuar a mesma. Então, o princípio da honra, eu faço porque é um mandamento. Eu faço porque Ele merece, Ele fez tudo. Ele está disponível para mim. Ele pode me dar o que ninguém mais pode me dar, Ele pode me preencher o que ninguém pode me preencher.
Então, o princípio da honra, ele vai ter a ver com isso. E eu encerro minhas palavras também falando de honrar a Deus com palavras sinceras. Então, sabe do tipo de pessoas que falam bonito, mas fazem o que não prestam? Sabe daquelas pessoas que adoram falar se Deus quiser, mas muitas vezes usa essa frase até para fazer coisa errada? Vai fazer coisa errada e diz se Deus quiser. E olha que é pecado falar o nome de Deus em vão. Sabe aquela pessoa que ora bonito, posa de bom, mas tem o coração podre por dentro? E sabe, igreja, nós não podemos ser esse tipo de pessoa. Nós estamos aqui porque nós queremos honrar a Deus verdadeiramente, amém? Nós estamos aqui porque queremos dar a verdadeira devoção e honra que Ele merece. Nós estamos aqui porque sabemos que nós não somos perfeitos, ninguém, eu também estou aqui como pecador. Mas eu quero aprender, eu quero crescer, eu quero viver diferente, eu não quero viver de aparência. Eu não quero viver de máscara. Eu não quero viver de máscara no meu relacionamento, eu não quero viver de máscara como profissional, eu não quero viver de máscara como servo de Deus na igreja, jamais. Porque entenda, isso vai ser julgado um dia. Então você tem a oportunidade, desde já, de honrar ao Senhor, é a partir de agora. Em Marcos 7,6 fala, respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado de você falar de Deus, de você falar sobre a Bíblia, mas o seu coração está longe de Deus. E é algo que a gente tem que vigiar todo dia, todo momento, para não cair na cilada. O reino das trevas é um reino de desonra, vai querer que você caia na desonra, vai querer que você viva uma mentira e achar bem que você está vivendo isso. Não, está tudo bem, não está acontecendo nada, eu estou feliz, eu estou alegre e tudo. Mas você está honrando a Deus? Mas você está tendo uma vida de devoção com Deus? É uma reflexão que eu quero trazer hoje, igreja. E eu encerro minhas palavras com Salmo 89, versículo 15, que diz assim, como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar a Deus e que anda na luz da presença dEle. Essa palavra aclamar também fala o seguinte, como é feliz o povo que aprendeu a viver a alegria de Deus, que Deus tem para nossas vidas. Como é feliz o povo que entende dessa alegria, que entende dessa verdade e que não se deixa se corromper pelas coisas que são propostas lá fora. Eu sei, meus irmãos, que tem vindo muitas propostas para você, de política, de trabalho, de seja o que for. Mas se você for para perder algo, para ganhar com o Senhor, que você perca. Não queira ganhar aquilo que não agrada a Ele. Não queira viver uma desonra. Não queira viver uma humilhação ou algo desse tipo. Queira viver uma vida para honrar Ele. Porque honra vai envolver palavras sinceras, nossos bens e nosso tempo. Você recebe essa palavra, aplauda o nome de Jesus.